Olá, amigos e amigas do Falando de Vida. Que Deus venha te honrar, que Deus venha te fortalecer, que Deus venha avivar o teu espírito nesta noite de quinta-feira. Uma boa noite a todos. Estamos começando aqui o programa Falando de Vida, hoje, quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Você que está chegando agora, curta, dá a tua curtida, você que está aí pelo YouTube, deixa o seu like, como hoje em dia todo mundo diz, compartilhe essa mensagem também com outras pessoas. Se você não é um inscrito do canal, se inscreva. Se inscreva nesse canal, aperte o sininho das notificações para que sempre você venha a ser avisado quando nós estivermos aqui pelo YouTube. Nos ajude também a compartilhar para que esta mensagem ela venha chegar a outras famílias que precisam serem restauradas. E se você está me assistindo pela página da igreja no Facebook, Igreja Nova Esperança do Poder de Deus, em Castro, da mesma forma, curta aí, siga a gente e compartilhe também para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que sofreu uma grande perda e recuperou-se rapidamente? Talvez você conheça, ou talvez não. Talvez você conhece alguém que sofreu uma grande perca e deseja se recuperar, deseja mudar de vida, deseja vencer. Eu quero que você medite comigo nesta live sobre um personagem bíblico. Se você tiver facilidade aí de abrir a sua Bíblia, abra ela aí no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis capítulo 39, a partir do primeiro versículo. Nós vamos aqui meditar na vida de José. José, ele é um exemplo de alguém que sofreu uma grande perda, mas ele se recuperou. E vamos ver então com a história de José o que fez ele se recuperar. Como José conseguiu dar a volta por cima? Como que ele conseguiu sair daquela situação que queria dizer para ele que era o fim dele? Talvez é assim que você se sinta. Talvez você está numa situação da tua vida em que você diz assim: poxa, pastor, parece que chegou o meu fim. Parece que não tem mais jeito. Parece que não há mais saída. Bom, Deus ajudou a José e honrou José. Mas vamos ver por que Deus o ajudou, por que Deus o honrou. Deus tirou ele daquela situação e fez ele um homem muito feliz e abençoado. Vamos ler o texto sagrado comigo? Vamos lá. Gênesis 39, a partir do primeiro versículo, tá, gente? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa,
e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que ele se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que relato extraordinário, que história extraordinária, a vida de José. E com esta história de José, queridos, eu quero te mostrar aqui algumas verdades que fez José se recuperar rapidamente. Uma certa vez, o Senhor Jesus, ele alertou os seus discípulos que na vida haveria momentos difíceis. Está lá em João 16:33, quando Jesus fala: no mundo tereis aflições. Então Jesus alertou eles que haveria de vir esses tempos difíceis. E superar as adversidades da vida, você há de convir comigo que não é nada fácil. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, como acabamos de ler aqui, a gente vê que não estamos sozinhos. E se nós confiarmos
naquele que nos fortalece, ou seja, se nós confiarmos em Deus, a gente vai também conseguir se recuperar, vamos conseguir superar, vamos conseguir vencer na vida, assim como José. Esse foi um dos segredos de José lá no Egito. José foi um vencedor. Por quê? Vou colocar aqui 3 itens, 3 tópicos que fez José ser um homem vencedor quando tudo dizia para ele, agora já era para você. Sabe por que José ele recuperou-se rapidamente? Porque ele superou traumas e frustrações. Que traumas? Que frustrações? Imagine você, José foi vendido pelos próprios irmãos. Os seus irmãos o odiavam, tinham inveja de José. E isso fez um dia um dos seus irmãos primeiramente levantar ali uma hipótese de matar José e falar para o seu pai que uma besta fera do campo tinha matado. Outro irmão deles disse, não vamos derramar sangue do nosso sangue. Jogaram ele dentro de um poço que não tinha água, para deixá-lo ali para ele morrer. Mas depois, vendo que um mercador estava passando, ele falou, não, vamos até lucrar com esse garoto. Porque ainda ali José era um garoto, era jovem, venderam como escravo. O que José poderia ali guardar em seu coração? Mágoa, ódio, rancor, não é verdade? Mas por que Deus fez José se recuperar rapidamente? Porque ele superou esses traumas e essas frustrações. De onde vem um trauma? O que é um trauma emotivo? É um impacto ocasionado por choque moral ou emocional. Isto é um trauma emotivo. E José tinha ali todos os motivos para ficar traumatizado. Poxa, meus irmãos me venderam como escravo. Mas ele não ligou para isso. A sua fé em Deus, o seu temor a Deus, fez ele superar esses traumas e essas frustrações. Mas eu também posso te dizer que José superou os laços de tentações, como eu acabei de mostrar aqui no livro sagrado. A esposa do seu senhor Potifar se ofereceu para deitar com ele. Mas o que fez José superar os laços das tentações? Eu acredito que a mulher de Potifar deveria ser uma mulher muito bonita, uma mulher muito formosa. Mas o que fez José superar os laços das tentações? O temor que ele tinha para com Deus. Ele tinha ali a oportunidade perfeita para ele se prostituir, mas não. O temor que ele tinha para com Deus fazia também ele ter temor para com seu Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus como seu Deus, seu Salvador, seu Senhor. E quando uma pessoa teme a Deus, ela também teme as autoridades que estão acima dela. Potifar era uma autoridade, era o senhor dele, comprou ele. Então José, por mais que estava ali como escravo, ele poderia ser um rapaz revoltado e dizer, já que está assim, Deus permitiu que meus irmãos me vendessem como escravo, então agora não vou mais respeitar Deus, não vou mais levar a sério os ensinamentos que o meu pai me deu sobre Deus, vou viver agora de qualquer maneira. Ele poderia fazer isso. E quantas pessoas fazem isso hoje em dia?
Quantas pessoas se revoltam com alguma perda que sofreu na sua vida e acabam se revoltando contra Deus, se afastando de Deus, deixando o temor do Senhor de lado. Mas não foi isso que José fez. José se manteve firme, fiel e leal, tanto ao Senhor Potifar, como também a Deus. Essa foi a razão, o temor do Senhor. O temor que ele tinha para com Deus fez ele respeitar o seu patrão, o seu Senhor. E a terceira colocação que eu quero falar aqui, que fez José recuperar-se rapidamente, ele superou a oportunidade de se vingar. Aí você já pode ver depois no capítulo 45. No capítulo 45 fala que ali José já não era mais um escravo. José já era o governador do Egito, ou seja, Deus tinha feito ele superar tudo. Saiu da prisão, foi até diante do faraó, Deus deu a ele o dom de interpretação de sonho, interpretou, e na interpretação, ali Deus também o honrou. De escravo saiu a governador. Governou todo o Egito com a sabedoria de Deus, fez o Egito ser a potência do mundo da época. Enquanto o mundo da época veio a crise, veio a fome, veio a seca, o Egito estava ali com abundância. Havia riqueza, havia prosperidade, havia alimento no Egito. E todos os povos, todas as famílias da terra vinham até o Egito para poder comprar alguma coisa, comprar o trigo para poder ter o que comer. E desta feita, quem chega lá? Os seus irmãos. Aqueles irmãos que tinham vendido José. Aqueles irmãos que, por causa da inveja, do ciúme, do ódio, tentaram matar e depois resolveram vender ele como escravo. José poderia se vingar daqueles irmãos. Há pessoas que hoje em dia elas dizem: se eu estivesse no lugar de José, eles iam pagar com a mesma moeda. Pois é. Mas José superou a oportunidade de se vingar. Por mais que alguém tenha te prejudicado, por mais que alguém tenha feito algo contra você que levou você a uma perda grandiosa na tua vida, a você estar hoje vivendo uma situação difícil, não pague com a mesma moeda. Não pague o mal com o mal. Torno a dizer, José poderia também pagar mal com mal, mas ele não pagou. O que José fez? José fez tudo o contrário, queridos. José fez o contrário, em vez de se vingar dos seus irmãos, José cuidou dos seus irmãos. José mandou alimento para toda a família deles e para também o seu pai. E depois, chegou o momento da hora certa, José se revela para eles como seu irmão, o José que eles tinham vendido. E que algum deles pensava até que poderia estar morto. Então a conclusão, queridos, a conclusão dessa história, José recuperou-se rapidamente. Por quê? Porque ele superou traumas e frustrações, superou os laços das tentações e superou a oportunidade de se vingar. Supere as decepções da tua vida, supere as frustrações, supere as humilhações, supere as dificuldades, supere a si mesmo, guardando o temor do Senhor, apegando-se a Deus. O que fez José
se fortalecer lá no Egito, é porque ele guardou os ensinamentos sobre Deus que o seu pai lhe tinha dado. Retenha a palavra de Deus ao teu coração. Não apenas ouça, mas guarde a palavra de Deus. É ela que vai te sustentar, é ela que vai te fortalecer. É Deus que vai fazer você também recuperar-se mais rápido do que você imagina. Siga os exemplos de José, que eu tenho certeza, você também vai vencer. Não siga exemplos errados de ninguém. Não siga o exemplo daqueles que blasfemam contra Deus. Não siga o exemplo daqueles que viraram as costas para Deus. Pelo contrário, siga o exemplo daqueles que se apegam cada dia mais a Deus. E você vai ver que Deus, Ele fará também você recuperar-se rapidamente. A tua história, ela vai mudar e vai ser também um exemplo para a tua geração, vai ser um exemplo para a tua família, vai ser um exemplo para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho, aqueles que te conhecem. Eles vão ver em você uma história de recuperação, uma história de superação. E eles vão se basear na tua história para que eles também venham vencer. Tá bom, meus queridos? Essa é a palavra de Deus para hoje, quinta-feira. Eu tenho certeza que Deus falou com você através desta live. Então, seja um canal de bênção. Se você está aqui hoje me assistindo aí pelo canal do YouTube, Roberto Vieira _oficial, se inscreva se você não é um inscrito do canal, tá certo? Acione o sininho das notificações para você ser notificado sempre e compartilhe. Quanto mais você compartilhar, você vai ajudar com que o YouTube venha enviar esse vídeo para outras pessoas, porque é assim que o algoritmo do YouTube entende. Quanto mais pessoas assistem, mais pessoas curtem, mais pessoas compartilham, ele entende que é um vídeo que deve ser compartilhado com mais pessoas. E quanto menos visualização tiver, então o YouTube nem envia para outras pessoas. Me ajude a crescer o canal do YouTube, abençoando outras famílias. E se você está também me assistindo pela página da Igreja Nova Esperança, da mesma forma, curta aí a página, compartilhe também com os seus familiares, peça para outras pessoas também seguirem a página da Igreja Nova Esperança aí no Face. Tá bom, meus amados? E domingo agora, dia 13 de novembro, 9 horas da manhã e 7 horas da noite, nós vamos ter aqui a noite da adoração, o domingo da adoração, a manhã da adoração. São 2 cultos domingo. Escolha o melhor horário para você e vem estar presente conosco, aonde nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor, a cerimônia mais importante do cristianismo. E na oportunidade vamos estar também clamando a Deus pelo milagre da ressurreição. Convido você a estar presente conosco, traga por escrito um pedido de oração. Nós vamos estar levantando a Deus esse clamor da ressurreição. E Deus, com certeza, vai cumprir a palavra dele na sua vida. Vem estar conosco aqui no templo da Igreja Nova Esperança, Rua Doroteia Widman, 350, Antigo Mercado Iguaçu, aqui em Castro, no bairro Morada do Sol 3. Eu, pastor Roberto Borba, juntamente com a minha esposa, pastora Jenny Borba, aguardamos por você e por sua família. Este domingo vai ser um domingo especial, um domingo extraordinário. Deus abençoe, meus queridos, que a força de Deus esteja com você. Até domingo, em nome do Senhor Jesus.